Glória a Deus. Irmãos, nós temos falado sobre as armas nessa batalha. Não são armas carnais, são armas espirituais. Nós estamos numa guerra, temos falado sobre isso. É uma luta espiritual muito grande. E a palavra de Deus fala também que nesta luta foram criadas fortalezas. Fortalezas que estão dentro do coração das pessoas, que impedem de servirem ao Senhor. E aqui o irmão acabou de dar um testemunho, como ele disse, um testemunho triste, que realmente dói o nosso coração. E mostra que isso é um pouco das fortalezas que Satanás, desde a infância, trabalha na vida das pessoas. Com o objetivo de destruí-las, com o objetivo de impedi-las de conhecerem o melhor de Deus. E hoje eu quero apresentar uma coisa para vocês, se vocês sabem fazer, mas talvez muitos não sabem qual o motivo que você existe. Talvez seja uma pergunta que muita gente lá fora, aqui dentro, mas lá fora principalmente já fizeram. Para que serve a minha vida? O que eu estou fazendo nessa vida? O que eu estou fazendo nessa terra? As armas de Deus servem para destruir, irmãos, verdadeiras fortalezas que nos impedem a caminhar na presença de Deus. E nós devemos usar essas armas poderosas em Deus. Essa semana uma das coisas que Deus usa na minha vida é com sonhos. E muitos dos sonhos vêm revelação. Às vezes, muita coisa que eu prego aqui é frutos de sonho, irmãos. Deus me mostra em sonhos o que está acontecendo na igreja. Deus me mostra em sonhos as vidas das pessoas, o que elas estão fazendo de errado. E por mais que você ache que eu não sei, a revelação vem por sonhos. Deus me mostra as pessoas que estão fazendo as coisas erradas dentro da igreja. E às vezes eu tenho ataques, principalmente quando eu viajo. São ataques fortíssimos. São visitação demoníacas. Minha esposa até dá risada, né? De vez em quando eu falei, aconteceu alguma coisa hoje à noite, quando eu viajo? Hoje não. Mas eu fui muito atacado nas minhas viagens, nos lugares que eu vou. Visitado por demônios mesmo, de madrugada, que vêm me enforcar. E é uma luta espiritual terrível. Ao ponto de eu ficar sem ar e às vezes não conseguir nem falar. Porque eu sei que a palavra que liberta, a palavra que dá vitória, é a misericórdia de Cristo, é o nome de Jesus. E eu clamo pelo nome de Jesus e é aí que eu consigo me libertar. Mas nessa semana, Deus me deu algo especial. Sabe, irmãos, eu sonhei com entidades e principados. Eu não sonhei, eu vi o rosto de cada um, a roupa de cada uma, que controla talvez, não vou dizer que é a cidade de São Vicente, mas talvez a região, porque eram muitas roupas, muitas figuras e muitas cores. E interessante que quando eu vi aquilo ali, eu me vi no meio deles. E eu entrava e saía como se nada tivesse acontecido. E toda vez que eu entrava no meio deles, eles guilhavam os dentes, odiavam e alguns corriam. E eu ficava pensando, mas será que eles não vão me atacar? O que está acontecendo que eles não me atacam? E eu entrava novamente e chegou uma hora que eu fazia até com provocação. Eu disse, eu vou entrar lá novamente. Entrava no antro deles, no meio deles, desafiava eles e eles caíam e eles fugiam. Eram verdadeiros principados, com roupas de principados, com fosse fardas, mantos, uma série de coisas. E quando eu acordei, Deus me deu a ciência, a revelação, que muitos dos principados, irmãos, que controlam regiões, que controlam lugares, que controlam mentes, eles caíram, eles foram vencidos para a glória de Deus. Eles não oferecem mais a resistência, irmãos. Isso é hora de a igreja avançar. É hora de a igreja caminhar. É a igreja colher os frutos, como o testemunho dessa menina aqui, que deu. Nós não estamos criando aqui religiosos. Nós não queremos uma igreja de religiosos. Você, meu irmão, escuta o que eu estou falando. Se você quer ser só religioso, está na hora de você pensar num outro lugar. Você vai ter que aprender a evangelizar. Você vai ter que aprender a orar. Você vai ter que aprender a jejuar. Você vai ter que aprender a servir a Deus de verdade, com o teu coração. A malignidade que está no teu coração vai ter que cair como uma fortaleza. Você vai ter que chorar aqui na presença de Deus como criança, para a glória de Deus. Porque é isso que Deus vai fazer nos próximos dias nesta igreja, para a glória do Senhor, aleluia. Mas eu queria rapidamente entrar no assunto, que é adoração. A próxima arma, o próximo capítulo que nós estamos falando hoje, vai ser sobre adoração. Não é uma arma carnal. Adoração não é uma arma carnal. Adoração é uma arma espiritual.
E na verdade é tão espiritual. Você pode abrir comigo em Efésios capítulo 1, 5 e 6, que você vai descobrir o propósito da tua existência. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, irmãos, nós somos criados para adorar, nós somos criados para louvar. Deus permitiu a tua existência nessa terra para ser um verdadeiro adorador. O inimigo, ele trabalha arduamente na vida das pessoas, desde pequenininho, desde criancinha, para colocar fortalezas que impeçam o homem de enxergar o real propósito da sua vida na terra, que é adorar a Deus. Na verdade, nós vamos ver que a adoração, ela vai para a eternidade, mas ela começa a partir do momento que você nasce. Quando se abre o Salmo 150, diz que todos louvam a Deus. E termina dizendo no livro de Salmo: todo ser que respira, louve ao Senhor. E não é, quando eu falo louvar, não é apenas cantar. E você tem que saber a diferença de apenas ler aqui, que é importante talvez, porque você não conhece as letras, e apenas cantar. Mas o louvor é mais do que isso. Agora, ele se produz como arma, e nós vamos falar como ele se produz como arma. No livro de Isaías, no capítulo 43, 6 e 7, diz: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe traga os meus filhos dos confins da terra e as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Aqui, irmãos, aqui está uma oração de batalha, de guerra. Uma oração de guerra. Porque ele está dizendo, está orando: não detenha as vidas que estão no sul, não detenha as vidas que estão no norte. Ou seja, as pessoas que estão distante, que você não conhece, mas que você precisa aprender a orar e interceder. E quem é que detém? São os principados, são as potestades, são as fortalezas criadas no coração dos homens. Detém-os de conhecer o que? A glória de Deus. Um homem, uma mulher tomada de fortaleza no coração, que são impedimentos que o inimigo coloca, ele tem muita dificuldade de crer. Ele tem muita dificuldade de se render a Deus. Por isso que um jovem, um adolescente, ele tem a maior facilidade de se entregar a Deus. E alguém já com mais idade já tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque as fortalezas estão enormes dentro do seu coração. A vida e as circunstâncias vão criando fortalezas cada vez maiores em seu coração e os impede a conhecer a Deus. Mas Deus está dizendo para o profeta clamar e dizer: entregue-os, o sul, os norte, não retenha. Não retenha. Aqueles que estão longe, que venham, que se rendam, porque Deus os criou para a glória do seu nome. Nós fomos criados para glorificar a Deus, não tenha dúvida disso. Não pare essa dúvida no teu coração. Você foi criado para louvor da glória de Deus. Você foi criado para adorar o nome do Senhor, meu irmão. Você é um adorador. Você foi chamado para ser um adorador. Fomos criados para adoração. O pecado, as fortalezas criadas no passado tempo, a distração que vem, faz com que esquecemos disso. Faz com que deixemos passar de lado a importância de ser um adorador, a importância de saber que o maior propósito da minha vida é adorar o nome de Deus, é glorificar o nome de Deus. Como isso é importante na minha vida. Como é importante na tua vida você ter essa identidade de ser um adorador, meu irmão. Você não é um mero membro,
Você não é alguém que apenas vai na igreja de vez em quando. Você não é um ser humano qualquer largado no meio desses bilhões aí. Você não é nada como o diabo e as fortalezas colocam no teu coração, dizendo que você não é nada, que você é insignificante. Mentira de Satanás, mentira das fortalezas criadas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que no mundo espiritual você é um adorador, e Deus te levantou para adorar e bendizer o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Vou tomar tanta água aqui que eu quero ver se vocês vão ter para abastecer. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Povo que formei para mim mesmo. Deus falando. Olha para o teu irmão. Ele é um povo que Deus formou para o Senhor. Deus formou para o Senhor. Não foi para tua mãe, não foi para o teu pai, não foi para tua mulher, não foi para teu namorado. Você foi formado para ser a glória de Deus. Você foi formado para ser a honra de Deus. Você foi formado para proclamar o louvor de Deus. Aleluia. É o diabo, ele cria fortalezas. Que quando as pessoas às vezes não dão certo no casamento ou no namoro, eles abandonam tudo, inclusive Deus. Deixam tudo. Brigam por causa de nada. Sabe, eles esquecem que foram formados. Não foi por causa do namorado, meu irmão. Você não foi formado por causa do teu marido, do teu ex-marido, ou por causa da tua mulher, ou tua ex-mulher. Você foi formado para glorificar a Deus. Você foi formado para ser um adorador. Você foi formado para proclamar o louvor de Deus. Este é o teu principal propósito nessa terra. Adoração, ele é um estilo de vida. É uma forma de viver. Não é uma forma de cantar aqui no domingo na igreja, que precisa de alguém, claro que é bonito, alguém que tem aí um microfone, uma boa voz e um violão, senão não tem adoração. Mas você vê algumas igrejas, gente fala assim, hoje, irmão, não tem adoração porque nós não temos ministro de louvor. Engano. Nós somos adoradores. Os adoradores é você, sou eu. E Deus está presente. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, por causa de vós. Adoração é estilo de vida. Adoração verdadeira só funciona quando os adoradores têm vida no altar do mestre. Isso significa que quando falta a vida verdadeira, não é um estilo de vida, é uma religiosidade, é apenas um cantoril dentro da igreja. Por isso que muitas vezes as coisas não fluem, não acontecem, porque nós temos que ter a nossa vida no altar de Deus. A adoração não se resume apenas num templo, como nós falamos agora, no culto. É muito mais do que isso. Ela passa esse culto, ela vai para a tua casa, ela vai para as ruas. A adoração verdadeira é aquela prestada quando seu coração e mente são conectados 100% a Deus, ligando céus e terra. Isto é adoração verdadeira a Deus. É a tua mente, é teu coração ligado a Deus totalmente. Por isso que nós falamos, quando você vem para a igreja, sabe, desliga de tudo, desliga celular. Desliga celular um pouquinho. O irmão está batendo muito papo, dá uma cortada nele, eu saio do teu lugar e vai para o outro. Se tiver que ser mal educado por causa de Deus, seja mal educado por causa de Deus. Se quer falar, meu irmão, vai lá para fora. Aqui o negócio é com Deus. Eu só vou ter aqui 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Depois eu sei o que vai ser a semana. Eu tenho fome de Deus, eu quero estar com Deus. Nada pode me segurar. Quer ver, o diabo usa uns tropeços aí que tem por aí, viu? E fala assim, vai lá e perturba aquele crente lá para ele não orar. Tu acha que não tem isso? Fala do joio e do trigo. Não fala? Não tem como saber, eles vão crescer juntos. O joio e o trigo vão crescer juntos. A única coisa é que o joio só serve para ser queimado. Não tem validade nenhuma. O trigo não. Ele faz o alimento para você. É o pão, é a pizza, é as coisas gostosas, é o macarrão, é aquelas coisas boas que a gente come, vem do trigo. João 4, Jesus disse
que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Meu irmão, eu resumo, entendo que não é fácil encontrar adoradores. Se fosse fácil, para que Deus vai procurar? Ele diz assim, ó, vai lá na Peniel, lá, a sede que está cheia de adorador lá. Não é isso que ele diz? Que Jesus disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então sejam um adorador, isso é uma arma tremenda nas mãos de Deus. Não tem inimigo que resista, meu irmão. Não tem fortaleza que fique em pé no meio de uma verdadeira adoração. E eu não tenho medo de dizer, Deus está limpando esse lugar. Deus está limpando, porque é a minha oração, Deus, que eu fique com 10 pessoas, eu não tenho medo, Senhor. Eu começo novamente, mas eu quero pessoas que fechem comigo, e eu quero adoradores comigo aqui. É assim que vai ser, é assim que tem que ser. E Jesus diz, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eles andam na presença de Deus, eles não são religiosos, eles vivem a palavra, eles comem a palavra, eles andam na palavra, eles têm uma vida em espírito com Deus também. Quebrantamento, eu diria que é a palavra-chave para a adoração. E Davi fala muito, demais sobre quebrantamento. A vida de Davi é marcada, irmãos, por parte dela no deserto. Você reclama do deserto? Você reclama do deserto? Pois Davi passou mais de 20 anos no deserto, morando no deserto. E a grande parte dos salmos que você lê, que você sabe como faz bem ao meu coração o livro de salmos, como consola a minha alma, eles foram cantados no deserto. E Davi não cantou aqueles salmos para os seus homens, a maioria ele cantou para o vento, para o nada, para os cactos, para os chacais, para as hienas do deserto, para o calor, para Deus. Foi ali que veio a inspiração no deserto de poder adorar a Deus. É ali que ele se tornou e se destacou como um verdadeiro adorador. No deserto. Deus nos leva para desertos muitas vezes para fazer-nos verdadeiros adoradores. E nós reclamamos do deserto, nós não queremos para o deserto, nós choramos no deserto, mas no deserto muitas vezes é o lugar de você se tornar um grande adorador na presença do Senhor. No deserto nós somos quebrantados, irmãos. Sem quebrantamento, a adoração ela não é integral. Sem quebrantamento, a adoração ela não é verdadeira, ela não é inteira, ela é falsa, ela é misturada. Quem tem carro aí a gasolina? Levanta a mão, só gasolina. Poucos, irmão, a maioria é flex, né? Meu irmão, eu tinha um carrão, na época era, mas só a gasolina. E um dia, e o carro andava, tinha um monte de multa. Graças a Deus eu controlei as multas. Mas um dia eu pus gasolina no posto. E aí, irmãos, eu andei alguns quilômetros, depois parece que a gasolina foi queimada. E eu acho que só tinha o resto, era álcool. E o carro não andava. Era uma máquina, mas ele não andava. E eu estava na estrada, indo para um retiro de casais. E na subida, aquele meu carro não passava de 20 quilômetros. E os caminhões vinham atrás, dava seta, dava luz atrás. Quem dirige sabe o que eu estou falando, né? Para tu sair da frente, para te humilhar. E quando passava, ele dava uma buzinada ainda, né? Que raiva. Vontade de chutar aquele carro. Carro novo, bom. Mas que estado que ele estava. Porque eu coloquei uma gasolina misturada sem saber. Sabe, adoração misturada. Adoração que não é integral, ela não funciona. Adoração que não é integral, ela não assusta o inferno. Adoração que não é integral não quebra cadeias nos corações. Por isso que eu falo, é perca de tempo estar numa igreja que você não quer ser um adorador integral, que você resiste. Estar aqui colhendo as bênçãos de Deus, estar vivenciando as conquistas em Deus de uma forma espiritual, implica de eu ser um verdadeiro adorador na presença de Deus. Irmão, não tem cadeia que não caia, não tem demônio que não foge, não tem grilhões que não são partidos quando se levanta um adorador integral na presença de Deus. Aleluia. Sem quebrantamento, a adoração ela é comprometida.
ela está comprometida, ela não tem força, ela não é integral, ela não é tão viva assim. Sem quebrantamento, a oração não é consumada. O coração está duro, te ora, mas precisa se quebrar. Fala-se muito de adoração, a grande maioria, irmãos, só falácia. Eu vi pessoas, eu não participo muito de show, eu cansei disso. Porque eu vi pessoas que se diziam adoradores, que deu vontade de vomitar. Eu vi coisas, um dia teve um aí em São Vicente, não na igreja, teve aí no centro de convenções, e eu sei dos irmãos, do esforço que os irmãos, para trazer aquele rapaz para cantar, e vendendo o convite, aquela dificuldade, e o cara querendo mais dinheiro, e eu sei que ele levou ali 60 ou 70 mil para cantar 2 horas, e aqueles irmãos que estavam elaborando o evento não tinham mais dinheiro, e o povo estava lá, e até o último instante ele apertou os organizadores, dizendo assim, não me der o último centavo eu não subo para cantar. E eu fiquei sabendo disso, irmãos, quando eu vi aquele moço cantando, ele falando assim, eu vim aqui para servir, nós somos um adorador de Deus, dá vontade de eu levantar, sair do meu lugar, subir naquele púlpito, pegar aquele cara pela camisa e some daqui, seu safado, sem vergonha. Ainda bem que eu não fiz isso, mas faltou pouco. Cheguei a dar 3 passos para fazer isso, depois eu falei, não posso fazer isso, sou pastor, a pessoa me conhece aqui, que mau testemunho. Mas eu fui embora, fui para minha casa, porque deu vontade de vomitar. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra não é do homem, não sei se vocês me entendem. A obra não é do homem, a obra é de Deus, é do Senhor. Jesus nos visitou, quando ele viu a bagunça no templo, pregar o azorague, que era um chicote, e dar nos caras, e dar pesada nas bancas, e quebrar tudo. E ele diz, na casa de meu pai não é lugar de bagunça, não é lugar de comércio. Sabe, há um equívoco muito grande sobre a adoração. Muita gente falando de adoração, mas sem vida, com a vida bagunçada. Nós precisamos mudar isso. A palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 7,14, gosto muito desse texto, que é um texto de avivamento. Na linguagem de hoje diz, se o meu povo que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Tradução mais antiga, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter aos meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, isso é um avivamento, mas passa pelo quebrantamento, passa pelo arrependimento. Essas palavras foram ditas em que momento? Essas palavras foram ditas no momento em que o povo estava adorando a inauguração do templo de Salomão. Salomão fez um templo lindo para Deus, de ouro, maravilhoso. E ali estavam centenas de músicos, cantores, as autoridades, os sacerdotes, o povo. Você imagine todo mundo arrumadinho para aquela festa maravilhosa. E diz, quando eles começaram a louvar, começaram a glorificar a Deus, irmãos, veio uma onda de poder. A palavra no hebraico é Shekinah. O Shekinah de Deus desceu com a nuvem, com a glória de Deus ali naquele tempo, irmãos. Encheu a casa. Diz que não ficou os músicos tiveram que sair, as autoridades tiveram que sair, sabe, os sacerdotes tiveram que sair, o povo teve que sair, ninguém permaneceu ali, porque a glória de Deus era tanta, o poder de Deus era tanto naquele lugar, que as pessoas não podiam suportar. Eu não sei se você já teve um encontro com a glória de Deus, mas ela é muito forte. Ela é muito forte. Você não aguenta, a tua carne não aguenta. Por algumas vezes eu passei por esse processo e eu tive que pedir a Deus, chega, eu não aguento. Porque a impressão que tinha é que ia estourar, estragar tudo por dentro. É muita coisa. E o poder veio no templo, irmãos, de uma forma maravilhosa. E aqueles homens saíram para fora, quebrantados pela verdadeira adoração, pelo mover de Deus. E foi quando o Senhor deu essa palavra: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra, a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Meu irmão, como nós temos clamado a Deus, para Deus fazer isso na nossa nação.
como nós temos clamado para Deus fazer cada dia isso na nossa cidade, na nossa região. Nós queremos ver o avivamento de Deus, nós queremos ver o mover de Deus, a graça de Deus se manifestando. Na inauguração do templo do Senhor aconteceu isso, irmãos. Na adoração não pode haver coração dividido. Na verdadeira adoração, teu coração não pode estar dividido. Não pode existir mágoas, ressentimentos. Não pode existir sentimentos de invejas, maldade, malícia. Essa é uma palavra perniciosa que precisa ser tirada do nosso coração, irmãos. Se há malícia no teu coração, use lá fora. Aqui dentro não. Se já entrou a malícia e não tem como tirar, use lá fora com os maldosos. Não entre aqui. Porque Davi, ele era um cara esperto, e era cara malicioso, homem de guerra. Mas lá com os inimigos. Lá ele enganava, lá ele matava, lá ele fazia de tudo. Mas na casa de Deus, ele era um adorador. Na casa de Deus não pode haver malícia. Na casa de Deus não pode haver maldade. O nosso coração tem que ser limpo totalmente. Tem que ser desprovido de toda inveja, de todo aquilo que impede a glória de Deus. Salmo 24 tem uma pergunta: quem pode ser adorador? Salmo 24, 3 diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem pode ser o adorador? Quem pode subir na presença de Deus? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem pode? Verso 4 responde: aquele que tem mãos limpas e o coração puro, talvez puro como uma criança, como Jesus disse, que não recorre aos ídolos, nem jura aos deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, o Senhor Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, aleluia. São esses que podem ser adoradores, irmãos. Tenha mãos limpas na presença de Deus. Tenha coração puro na presença de Deus. Não se manipula a Deus. Não se manipula a obra de Deus. Tem uma hora que Deus vem e pá, e dá uma cacetada, irmãos. Limpa tudo. Porque o nosso coração tem que ser puro na presença dEle. Jeremias 29, do 12 a 13. O Senhor disse a Jeremias: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu vou responder. E eu vou responder. Quando vocês me chamarem e orarem a mim, eu vou responder. E ele continua: vocês vão me procurar e vão me achar, pois vocês vão me procurar com todo o coração. Quando você clamar a Deus, quando você chamar a Deus, Deus vai responder, desde que você o procure com todo o teu coração. Deus tem prazer de falar aos seus filhos. Deus tem prazer de revelar a sua palavra. Às vezes numa oração com o irmão aqui falou, deitado lá na cama, fazendo uma oração, Deus está respondendo aquela oração. Deus está ouvindo a tua oração. E Deus responde, mas tenha o coração puro, tenha o coração limpo na presença de Deus. O adorador, ele precisa ter esse coração puro, coração de uma criança, coração, como Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falou isso para Nicodemos. Nicodemos não entendeu nada. Por quê? Porque o coração dele era cheio de malícia, maldade. E o Senhor diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nascer como? Da água e do Espírito. Você tem que se converter. Você tem que morrer, como a gente fala, vai morrer. O irmão fala assim: pastor, posso ser seu guarda-costa hoje? Fala assim: opa, pode? Então vou lá. Vou eu e meu amigo aqui. Só que eu vou ter que sair para matar alguém. Eu falei: como? Aí que eu entendi, né? Eu vou afogar alguém lá, um velho homem de alguém, né? Adorador precisa ter coração limpo, irmãos. Quando existe adoração verdadeira, as fortalezas são destruídas, aleluia. Quando você louva a Deus, quando você adora a Deus de verdade, as fortalezas caem, elas não resistem. Diz que Paulo e Silas, mais ou menos meia-noite, estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos estavam escutando. De repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram, aleluia. Quando foi que as correntes se arrebentaram? Quando eles estavam adorando a Deus. Em que ambiente?
Na prisão. Na prisão. Tem um irmão nosso aqui que está preso. Deus fez uma grande obra na vida dele, um grande testemunho. E ele foi preso esse ano. O ano passado, acho que ele estava aqui, deu testemunho e se batizou. Alguma coisa que ele fez no passado. Essa semana ele escreveu uma carta para mim. Pastor, eu estou bem. Estou cumprindo minha pena. Estou morando na igreja. Estou servindo a Deus. Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. Se eu tiver a saidinha agora, perto do Natal, né? Eu vou ir na igreja, eu quero abraçar vocês, estou com muita saudade da igreja. Deus nos leva às vezes por situações que nós não queremos, mas é o meio que Deus tem de tratar, meu irmão. É o meio que Deus tem para te tornar um verdadeiro adorador. E às vezes você resiste e tem liberdade de ter a palavra, de ser um adorador, e você resiste. Às vezes Deus, por te amar e por ter um grande propósito na tua vida, Ele te leva para um lugar como esse, para te quebrar, para lhe fazer você ser um verdadeiro adorador na presença de Deus. A palavra do Senhor diz: quando os encontraram, vocês não precisarão lutar. Fala de Josafá. Fiquem parados. 2 Crônicas 20:20. Ali verão como o Senhor salvará vocês, povo de Judá, moradores de Jerusalém. Não se assustem, nem fiquem com medo. Marche contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus. E o Senhor e os adoraram, aleluia. E os adoraram. Sabe, havia uma luta, irmãos. Estavam cercados pelos inimigos. A maioria eram inimigos, assírios. E o tomar Jerusalém. E o tomar o povo de Deus. Mas eles foram buscar o Senhor. Começaram a adorar a Deus de verdade, com o coração puro. Diz que eles colocaram o rosto no chão e choraram e clamaram, e a palavra veio do Senhor: disse: a luta é minha, não é vossa. Amanhã vocês vão sair, vocês vão marchar, mas vocês não vão lutar. Sou eu que lutarei por vocês. E quando você lê a história até o final, quando eles chegaram para lutar com os inimigos, eles estavam todos mortos, os inimigos. Alguma coisa tinha acontecido pela madrugada. Diz que só havia cadáveres ali, apenas cadáveres, ali apenas cadáveres. Quando você ora de verdade, meu irmão, receba isso. Quando você se torna um adorador de verdade, e os inimigos se levantam contra você, na hora do confronto, na hora da luta, sabe o que você vai achar lá? Cadáveres, cadáveres, apenas cadáveres, porque Deus lutará a guerra por você, aleluia. Estou terminando. Quando você se torna um adorador, nenhuma arma forjada prospera. Sabe a arma que o diabo prepara? Armadilhas, ciladas. Se lembra no começo do estudo que nós estamos dando? Lá atrás, falamos das astutas ciladas do inimigo. São armas forjadas. São armas enganosas. São laços daqueles que querem te derrubar. Esses laços não prosperam contra o verdadeiro adorador. Porque o guarda de Israel, ele não dorme. Você dorme, eu durmo. O guarda de Israel não dorme, e as mãos dele estão livres, e seus ouvidos estão soltos para ouvir a tua adoração, e sua mão está solta para interferir nas armas forjadas e destruí-las. Então, meu querido, vale a pena ser um verdadeiro adorador. Oh, bênção, oh, glória. Volta com mais um daqui a pouco. Que coisa boa. Me lembro da Bahia. Bahia tem muita coisa boa, né, irmão? Não é só água de coco, não. O irmão trouxe um café para mim que o pai dele faz, que eu falei: que café, viu? Meu Deus. Quem não gosta, quem não sabe, se quer uma coisa que você pode dar de presente é café, irmãos. Eu gosto. Estou brincando, né? Quando os céus é ligado com a terra, as fortalezas caem. Sabe essas fortalezas que nós estamos falando? Elas caem quando você liga céus e terra, em oração, em adoração. As armas forjadas, preparadas, elas caem. As fortalezas caem. Por isso que a adoração é uma das grandes armas que nós temos.
Nós falamos em algumas, falamos no falar em línguas outro dia. Mas a adoração, falamos no jejum outro dia. A adoração é uma outra arma poderosa nas tuas mãos, que você precisa aprender a ser adorador. Não é todo mundo que fala em línguas, porque talvez tenha alguma dificuldade. Não é todo mundo que consegue jejuar, porque tem alguma dificuldade. E também não é todo mundo que consegue ser um adorador. E eu vou dizer para você que é mais fácil você falar em línguas, é mais fácil você jejuar, do que muitas vezes ser um adorador com vida limpa. Parece ser fácil, mas você tem que ter vida no altar de Deus, irmãos, para fazer acontecer, para Deus ouvir, para o Senhor manifestar, para o poder dele vir. Nossa vida precisa estar no altar de Deus. Precisamos fechar as brechas que foram abertas. Precisamos mergulhar diante do altar e ter dependência total do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tua dependência não vai ser mais do homem, tua dependência passa de Deus. No começo do meu ministério, irmãos, eu dependia de alguns homens, dependia de algumas pessoas que sustentavam o meu ministério, que ajudavam. Sabe, Deus comigo sempre teve a mania de fazer revoluções, me levar a fazer revoluções. E um dia Deus cortou aquilo, falou: eu estou tirando tudo isso da tua vida. Eu tinha pessoas que mantinham aqui esse trabalho e elas foram tiradas. E eu caí num desespero, que é apavorado. Aí Deus me ensinou a lutar. Sabe, quando você tende a ficar um pouco mais tranquilo no terraço, você tem pessoas que mantêm, meu irmão, saiba que se você pôr o teu coração nisso, Deus vai tirar aquelas pessoas. Porque a obra de Deus tem que se depender de Deus. A igreja não tem que ser sustentada por homens. A igreja, ela é mantida pelo Senhor. Se você não entender isso, meu irmão, é nisso que consiste a bênção de Deus. Quando você dá o teu dízimo, quando dá a tua oferta de coração, você é um adorador também. Isso é adoração. E você não faz olhando: a igreja é grande, a igreja é isso, ela não precisa, vou dar para aquela pequena. Sabe por que as pessoas acham que o dízimo é delas? Elas estão enganadas, é de Deus. Se Deus travar, se Deus fechar, não vem mais nada. Não cai mais chuva, para tudo. A gente tem que fazer como adorador, com o coração aberto. Senhor, estou aqui, é para a tua obra, é para o teu reino. É para o teu reino. Se essa igreja cresce, é porque alguma coisa existe especial que Deus a faz crescer. Alguma coisa tem aqui que Deus abençoa. E que as pessoas que estão nela, se associam a esse ministério, elas são abençoadas, irmãos. Elas entram quebradas, destruídas, sem ser nada, e daqui a pouco, passa um tempo, elas estão lá em cima. Porque não é homem, é Deus que está por trás. É Deus que está por trás. E às vezes você: não, mas eu vou ajudar, sabe, aquela igrejinha, eu vou ajudar aquele pastorzinho. Meu, você não sabe se o negócio não sai do lugar. Um dia eu passei na frente de uma igreja, eu sou amante de igreja. Passei e falei para a Mauro: olha a igreja bombando, chapado. A Mauro já tem um temperamento diferente do meu. Ela falou: isso aí é uma garagem, não cabe 10 pessoas. Gente, sabe aquele banho de água fria? Aí eu olhei assim: é mesmo, né? 10 pessoas. Eu vi a igreja cheia, já fiquei com os olhos brilhando porque a igreja estava cheia. Aí depois eu vi uma garagem, cabe 10 pessoas. Sabe, queridos, Deus tem muito mais, a obra dele é maravilhosa. E nós precisamos nos tornar um verdadeiro adorador ao Senhor. Ligar céus e terras em adoração. As fortalezas vão cair. Adoração, irmãos, é para a eternidade. Não é somente para cá, nós levamos a eternidade. Na eternidade nós seremos verdadeiros adoradores. Abra sua Bíblia comigo, é o último texto, prometo. Apocalipse 5, 11 a 14. Apocalipse 5, 11 a 14. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhões de anjos. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra,
glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, o pessoal do louvor pode vir, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre, aleluia. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram, aleluia. Isso é o que vai acontecer na eternidade, adoração a Deus. Adoração a Deus dos anjos, dos milhões, milhares e milhões de anjos, dos seres viventes, de todos aqueles que habitam na terra, embaixo da terra, nos céus, embaixo dos oceanos. Todos prestarão culto e todos levantarão a sua voz e todos adorarão e darão a Ele a glória, a honra, poder, a sabedoria e o louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Nós somos chamados para adorar. Nós somos chamados para adorar. Essa fortaleza que tem dentro de você, ela precisa ser destruída. E Deus tem armas para destruir essa fortaleza. Essas fortalezas que estão dentro do teu coração, que trazem ressentimento, mágoa. Que coisinha está ressentido. Escutou uma palavra que tu não gosta, foi contrariado. Alguém falou de você, está ressentido. Eu não vou mais adorar a Deus, não vou mais na igreja. Sabe quem está perdendo? Você sabe quem está perdendo? É você. É você. Porque quem falou vai continuar vindo. Deus tem que tratar ele? Tem. Mas deixa Deus tratar, não é você. Você não está aqui só por causa do teu irmão. Às vezes eu fico vendo coisas na igreja, as pessoas não fazem a leitura, eu consigo fazer a leitura. Faz uma festa, convida você, convida aquele, tal. O camarada tem uma vida com Deus, ele deixa de vir no culto, ele deixa de vir numa ceia, por causa da festa. Sabe por que você foi convidado? Só porque ele te conheceu aqui, senão não te convidava. Parece ser desagradável quando eu falo isso, mas é verdade. A razão principal por você estar aqui é Deus. É Deus. Está vendo esse amado que está ao teu lado? Olha para ele, olha para ela. Salvo se for tua mulher, o teu marido, o teu filho, tua família, é teu irmão, mas ele te conhece porque você está aqui. Ele te conhece porque Deus lavou a tua vida e purificou. Meu irmão, não abra mão da tua adoração, não abra mão de ser um adorador. Começando aqui pelo templo de Deus, na tua casa, aonde você estiver, você é um adorador. Isso é uma arma incrível. Isso quebra cadeias, isso quebra fortalezas, isso quebra motins que se levantam contra você. Quantos inimigos te rodearem, te cercarem, quiserem comer a tua carne, como dizia Davi, lembre-se, você é um adorador. Vai para a presença do mestre, vai para o altar dele e adora com o teu coração, porque dos céus virá fogo e consumirá os inimigos. Aleluia. Feche teus olhos mais um pouquinho. Glória a Deus. Quero orar com você em nome de Jesus. No teu lugar, põe a mão no teu coração, esvazia ele agora e fala: Senhor, oh meu Deus, me ensina a ser um adorador, me ensina a adorar o teu nome em espírito e verdade, me ensina a me entregar diante dos teus rios, Senhor, diante da tua presença. Às vezes você está tão tímido, preocupado que vão falar de você, vão falar de mim, vão olhar para mim. Meu irmão, é o Rei dos Reis que tem que olhar para você, é o Senhor dos Senhores que tem que olhar para o teu coração, para a tua vida e encontrar em você um verdadeiro adorador. Deus te chama, use essa arma poderosa em Deus para destruir fortalezas.
Oh, aleluia. Quero conhecer cada dia mais a Ti, entrar em Tua presença e adorar. Revela-nos Tua glória, estamos de muito mais de Ti, queremos Tua presença, Jesus. Ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja. Será que você pode levantar as suas mãos e declarar ao que está sentado? Ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra ao que está sentado, ao que está sentado no, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra ao que está sentado. Oh, meu Deus. Ao que está sentado no... Levante a sua voz aos céus, exalte o nome do Senhor. Oh, se reina diante dele e seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Oh meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença.
Toda glória e louvor é dado ao teu nome. Toda honra e exaltação é dada a ti, meu Pai. Oh, Espírito Santo, recebe a adoração dos teus filhos. Recebe o louvor perfeito, Deus, como diz a tua palavra, que das crianças sai o perfeito louvor. Quando o Senhor diz que quem nos fizer como uma criança, como um pequenino, não pode ver o reino de Deus. E que é dos lábios desses pequeninos que sai a perfeita adoração. Oh, meu Deus. Oh, Ramachacalabassuri andalamaia. Queremos nos despir de toda maldade, de toda perversidade, de toda malícia, Deus, que açoita o nosso coração, Deus. A obra é tua, Deus, ela não é nossa. Todos nós fomos chamados, Pai, para o louvor da tua glória. Que possamos aproveitar isso, entender isto, viver como adoradores, viver com esse estilo de vida de adoradores, Pai. Que homens conquistaram, Deus, quebraram cadeias, destruíram reinos, Deus, porque foram adoradores da tua presença. E diante do adorador, Senhor, não há cadeia, não há prisões, não há correntes, Deus, que possam sobreviver, que possam se manter. Nós oramos pelo um avivamento. Nós oramos pelo um avivamento, Deus, nesta casa. Nós oramos um avivamento que venha nos quatro cantos dessa cidade, que isso converta os moradores dessa cidade, Pai. Oh, meu Deus, que não haja lugar para o crime, que não haja lugar para as drogas, que não haja lugar para a prostituição, Deus. Oh, rabachecanda alabassúria. Toda a terra, oh, meu Deus, se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa, aleluia, se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. oh, Espírito Santo nos visita. Meu irmão, é tempo de você rasgar o teu coração. É tempo de você adorar o Senhor. Alabachurianda alamaia. Meu Pai, que estejamos diante da tua presença, Senhor, com o nosso coração quebrantado. Faz de nós verdadeiros adoradores, Pai, que te adorem em espírito e em verdade, aleluia. Eu queria dar uma palavra aqui, pequena aqui. Se há pessoas aqui que não entregaram a sua vida para Jesus, que estão aqui hoje, convidados, assistindo, já vieram, mas gostaria de oficializar a sua entrega.
gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você não tenha entendido muito o que eu preguei aqui sobre adoração, mas você entendeu com certeza o testemunho dos irmãos que um pouquinho antes puderam falar aqui das suas vidas e ver que o poder de Deus transforma e muda. E talvez você disse: é isso que eu estou precisando na minha vida, de mudança, de transformação, precisando que esse poder de Deus entre na minha vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você não entregou, mas quer entregar, feche seus olhos comigo ainda, mais um pouquinho. Repita essas palavras agora, na presença de Deus. Ore comigo repetindo essas palavras, dizendo assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, faz uma grande obra, Deus, no meu coração. Eu peço a tua ajuda, a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Se há pessoas que oraram comigo pela primeira vez aqui, entregando a sua vida para Jesus, no seu lugar, dá um sinal com a sua mão. Se houver pessoas aqui no seu lugar, Deus abençoe, aqui na frente. Há mais pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, Deus abençoe. Há mais pessoas, se houver, levanta a sua mão, para que eu possa ver, que eu possa orar com você. Glória a Deus. Eu queria chamar as pessoas que levantaram as suas mãos, entregando a sua vida para Jesus, que viesse até aqui, quero orar com você. Alguém traga, por favor. Se mais alguém levantou a sua mão, pode sair do teu lugar e vem aqui também, em nome de Jesus. Se você não levantou a sua mão, mas quer vir, que você venha também, em nome de Jesus. Deus abençoe, querida. É noite de salvação, é noite de mudança de vida, é noite de Deus fazer uma grande obra no seu coração. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Tem mais pessoas aqui onde você estiver. Se você quer entregar sua vida para Jesus, que do jeito que você está, você vem agora. Aleluia, na presença de Deus. Vamos estender as nossas mãos, vamos orar pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, abençoar esse momento especial na vida deles. Se tem mais alguém que quer entregar sua vida para Cristo, aonde você estiver, sai do teu lugar. Vamos orar, estenda as mãos, vamos clamar. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos teus filhos aqui. Faz um grande milagre na vida deles, Pai. Transforma para a glória do teu nome, Pai. Oh Deus, o milagre existe. Nós cremos no teu cuidado, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós cremos na tua graça, Senhor. Cuida, Deus, para a glória do teu nome. Cuida, Senhor, de cada vida, em nome de Jesus. Desfaz as fortalezas, Senhor, e abençoa, Deus. Oh, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, amém. Vocês vão sair um pouquinho com a irmã Diná, já que não veio o pastor aqui na frente. Sai com a irmã Diná, ela vai dar uma orientação para vocês. Aleluia. Antes de você sentar, meu irmão, chacoalha o teu irmão ao teu lado, abraça ele, fala: meu irmão, você é um adorador, não esqueça disso. Não esqueça, o diabo quer que você esqueça disso. Ele trabalha na tua mente para você esquecer que você é um adorador. Você está aí só para adorar a Deus. Se você parar de adorar, o Senhor te leva. Então adore ao Senhor.